Olá, amigos, disciplina de empreendedorismo e gestão de empresas. Nosso terceiro encontro nesta disciplina. Convido você que ainda não se inscreveu para que se inscreva em meu canal, dê aquele curtir, aquele like, né? E comente o desenvolvimento da atividade. Bem, nós estávamos discutindo o papel da universidade na formação, né, do empreendedor, do cidadão, o empreendedorismo. E aí, dentro dessa linha temporal, nós trazemos para o desafio de hoje, para a discussão de hoje, o papel da universidade na formação do cidadão. O papel das instituições de ensino superior, ela incorpora as obrigações econômicas, legais, e ela traz para nós uma série de responsabilidades, conforme autores conhecidos como Carol Chabana, traz para nós o quê? A responsabilidade das organizações em refletir as suas práticas, né, os compromissos, a atitude ética, a filantrópica, o poder discricionário, ou seja, a dimensão como um todo que vai gerar um produto para a sociedade, que é aquele profissional, o cidadão formado que irá desenvolver no entorno da sua instituição, ou seja, naquela região, o seu papel profissional. Então, trazendo aí uma forte relação com objetivos econômicos, sociais, ele vai criar essas condições diferenciadas e competitivas, é claro. Então, vai fomentar o mercado e isso tudo criando, né, e colocando sobre elas as expectativas dos seus stakeholders, né, dentro dessa ampla sociedade da qual nós vivemos. Então, nesse sentido, as instituições, ela representa muito para nós dentro das obrigações legais e assume esse papel de realização, de promover as mudanças na sociedade que nós assim queremos, assim desejamos. Então, segundo dados da Endeavor, citadas até por mim mesmo em 2017, numa análise que eu faço dessa contribuição de uma visão empreendedora, analisando também dados da OCDE, que é da Organização para a Cooperação da Educação na Europa, países europeus exploram muito a questão do empreendedorismo. Mas falando focado aqui no Brasil, nós temos o quê? O desafio de visualizar o poder de influência e toda a sua importância que projetos, programas e universidades podem ter no seu negócio. Então, uma média de 54% dos alunos empreendedores ou potenciais empreendedores acreditam que os programas com serviços de suporte a negócios, incubadoras, né, startups, a fim de outros modelos, spin-offs, tenha esse acesso a investidores e que são essenciais para o seu preparo como empreendedor. Então, reconhece essa importância de ter programas dentro das universidades que contribuam, ou seja, aqueles escritórios que são criados por alunos, centro de empreendedorismo universitário e outros meios. Então, nós temos dentro desse percentual de alunos que acreditam que a iniciativa é essencial para preparar o empreendedor. A disciplina de empreendedorismo, 66%. Ou seja, é fundamental ter essa disciplina. O serviço de suporte ao negócio, que é o escritório ou o centro de empreendedorismo, 62%. Né? Os parques tecnológicos, que servem para fomentar, para discutir essas tecnologias, para poder startar, né, estabelecer startups, spin-offs, ou seja, trazer esse fomento são 60%. As incubadoras e aceleradoras, de um modo geral, 55%. Acesso via universidade a investidores. Então, se você tem um centro de empreendedorismo universitário, ele consegue fomentar muito isso. Então, 52% acredita nesse potencial. E o programa de ex-alunos, como o Alumni, ele gera aí essa expectativa, é um momento do ex-aluno interagir, trocar experiências, e 37% acredita que este é o caminho. Então a universidade, ela deve potencializar, ela tem que inspirar o empreendedorismo, o sonho grande, a vontade do aluno de inovar, de gerar o desenvolvimento econômico e social na comunidade que ele vive, ou seja, naquele entorno. E assim ele vai empreender, ele vai contribuir na sua responsabilidade social, na função de estabelecer essa sinergia com a sociedade para o desenvolvimento econômico, social, que também dentro das suas atividades
ele vai solucionar diversos problemas, né? E ele sempre vai estar ali buscando o conhecimento tecnológico, científico, empreendedor dentro das suas inovações. Mas a universidade, como um todo, dentro dessa expectativa dos alunos, ela não está atendendo às necessidades dos tais alunos. Ou seja, aproximadamente 65% dos professores estão satisfeitos com a iniciativa de empreendedorismo dentro da universidade. Porém, a média de satisfação dos alunos é 36%. Então, sabemos que há sinais que estabelecem um descompasso e é necessário a gente interagir, analisar esses dados. E o papel da universidade na formação desse cidadão é possível ver que há uma clara discrepância entre a percepção dos alunos e dos professores quanto à universidade, uma vez que 65% entende como satisfeito na classe dos professores e 36% apenas dos alunos. Então, é o motivo das faculdades não terem os programas apropriados, não terem os seus escritórios ou não possuírem, né, o seu centro de empreendedorismo universitário. Falta uma integração, falta um estímulo. Então, essa sinergia que precisa ser estabelecida. Então, assim, precisamos corrigir esse descompasso para poder apropriar o aluno, para inspirar o aluno a empreender, para que ele possa ser mais prático, para que ele possa atuar no desenvolvimento de negócio. Então é preciso pensar a educação empreendedora. E aí eu trago para vocês uma visão de estudo, que são as características e os elementos envolvidos nessa educação empreendedora. Que aí nós falamos da natureza da educação empreendedora com ênfase no processo de aprender a aprender. Então, ou seja, nós temos que saber como aprender, como que o professor vai transmitir o conhecimento ao aluno, como que o aluno vai assimilar, aprender a aprender. Uma formação integrada, interdisciplinar e transversal, ou seja, estabelecer uma conexão entre disciplinas, haver essa sinergia, né? Explorar a expertise e as disciplinas precisam conversar. E a aprendizagem pela ação, experiencial, contextual e cooperativa. E quando você tem o escritório, quando você tem o Centro de Empreendedorismo Universitário, acabam sendo ferramentas como essas que trazem bons resultados. Depois nós precisamos ter o pensamento, nós, quanto professores e instituição universitária, temos que ter o pensamento da educação centrada no aluno, ou seja, o autodirecionamento da aprendizagem, o desenvolvimento do conhecimento e conceito em si, essa busca de autonomia, do ser, saber e fazer e empreender. Então é necessário que o aluno, né, que o futuro profissional ou o profissional que está ali se aperfeiçoando, ele consiga entender a sua autonomia, ele consiga saber e fazer o empreender, ou seja, ele precisa ser empreendedor. E aí o professor entra num outro momento como catalisador e facilitador nesse processo de formação acadêmica aliada à prática empreendedora, que é pensar no perfil visionário e realizador desse aluno, desse educando, desse profissional que ali está, pensando nos objetivos do aprendizado negociados. Então é a prática. O conteúdo, o ensinar, é o motivar, ou seja, pensar nessas expertises, pensar nessa engrenagem. Tudo se conversa, tudo se comunica, né? E dentro desse pensamento, nós seguimos para as novas metodologias, práticas pedagógicas. Se você não ficar só na teoria, se você não praticar, se você não explorar, você não avança. Então você tem que pensar em técnicas pedagógicas vivenciais, ativas e dinâmicas. Então, é um elo entre o processo de aprendizado e o mundo real. Então, nós temos que pensar na teoria, passar o conteúdo, mas temos que pensar nesse mundo real, né? Pensar no mercado, nos seus desafios. E dentro das atividades extracurriculares, que é a universidade empreendedora. E essa é a sacada. Quando você tem um espaço de interação para o aluno, você consegue pensar na educação empreendedora, você conhecer esse elo, né? Ou seja, reforço aqui a importância dessa formação do empreendedor. Discutindo esses traços até de Dolabella, nós entendemos que o indivíduo que se identifique, né, como empreendedor, ele tem que ser considerado aquele que vai visualizar uma possibilidade de agir,
criar propostas, inventar processos, produtos, serviços, ofertar valores positivos para a sociedade, para o seu segmento, trabalhar o entorno da sua sociedade, né? Criar aí os serviços que sejam ofertados à sociedade, e da qual ele vai obter resultado, né? Vai obter esse valor e, é claro, dentro de um processo de organização e planejamento, ele vai conseguir distribuir suas ideias, os seus conhecimentos. E aí, Dolabella, ele é assertivo nessa definição, quando ele diz que empreender é um processo humano e toda a carga que isso representa. Ou seja, nós precisamos tentar ter a empresa laboriosa, que é difícil também, sabemos, né? E por execução. Então, estudar e dimensionar tudo isso aí. Quando a gente fala em por execução, nós sabemos dos seus desafios e de buscar essa conceituação, né, na prática e trazer para hoje, entre os diversos autores que nós temos, o pensar toda a sua história, analisar a sua origem e entender que o empreendedor é aquela pessoa que passa a assumir a responsabilidade, a dirigir uma ação, a buscar a ação em si, o empreendimento em si. E Schumpeter associou claramente o empreendedorismo à inovação, ao fato de se criar coisas novas e diferentes. Ou seja, iniciar essa pesquisa de campo de empreendedorismo é como adentrar em um imenso bazar, que vai encontrar de tudo para todos. Mas o diferencial é encontrar o que mais convém e que elementos são úteis para o projeto que se quer realizar. Então, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração desses novos recursos e materiais, é que nós vamos ter a geração dos produtos em si, mas a geração de resultados. Né? Vamos entender os novos mercados, a revolução estruturada, a cadeia econômica e toda a sua prática, pensando na riqueza do país, pensando nessa contribuição dos empreendedores para a formação do capital econômico e do desenvolvimento ali local e regional. Então nós entendemos que o empreendedorismo está ligado a qualquer atividade vista por alguém de transformação e inovação, que vai trazer bens para si. Né? E pensamos nessa definição do termo, que começou com uma dificuldade de consenso entre autores devido às diversas áreas de estudo. E aqui nós falamos para engenharia, para licenciatura, para administração e por aí vai, para inúmeros outros cursos que trazem o desafio de pensar este fenômeno que nós temos de entender que o empreendedorismo antes era estudado pelos economistas e hoje são estudados por todos. Então, o fenômeno do empreendedorismo, com os estudiosos chamados de comportamentalistas, eles buscam aprofundar essas pesquisas que vão trazer aí as características do comportamento humano expressas no ato de empreender. Então, nós temos ao redor do mundo centenas de universidades que já reconhecem o papel e o poder dessa educação empreendedora, né, que gera empregos a mais de 4 milhões de pessoas. Né, segundo o MIT, 30 mil empresas foram fundadas por ex-alunos deles. Há uma movimentação muito grande de produção de receita, né, de 1,9 trilhões de dólares, pouco mais que o PIB do Brasil, lá de 2015, segundo o próprio Banco Mundial. Então, a Endeavor reforça para nós o quê? Que é a vez do Brasil entrar ativamente neste movimento. Estamos tendo esta oportunidade num período pandêmico, ou seja, dentro de uma pandemia, dentro de uma crise global instalada, que deixando o pensamento do global e trazendo para o local, nós entendemos as dificuldades, a realidade de cada município, e aí sim você pensando no município, você pensa na comunidade e pensa no ato de empreender. Para estabelecer estratégias, para multiplicar o número de ações, ou seja, o número de universitários que vão criar empresas inovadoras e que podem transformar os setores que atuam, gerando milhares de empregos no caminho que aí estão. Então, os requisitos para ser um gestor empreendedor de sucesso é o quê? Assumir riscos, entender a parte de assumir risco, que é uma das maiores qualidades do empreendedor.
correr riscos conscientemente, é claro, para ter coragem de enfrentá-los, identificar as suas oportunidades, perceber qual é o momento certo, qual é a oportunidade de mercado, a busca por novas informações. Tem que ser uma pessoa curiosa, né? Querer entender a importância dessa qualidade, estar sempre atento, dentro de ter um conhecimento, ou seja, quanto maior for o seu conhecimento e domínio no ramo do negócio, maior vai ser a sua chance de obter êxito, de obter resultados positivos, entender, buscar aí as experiências práticas, analisar o cenário, buscar formação, qualificação, até mesmo por meio de outras pessoas que já estão em empreendimentos semelhantes, né, análogos ao que você pensa. Entender a organização como se, ou seja, organizar os seus recursos humanos, seus materiais, a parte tecnológica, a organização ela é fundamental para que você tenha um desempenho positivo. Então, por esse lado, o Sebrae traz, numa publicação de Hashimoto, que o empoderamento vem do termo em inglês empowerment, que significa dar poder, ou seja, o empreendedor ele tem essa característica por si, né, de atuar de forma social, trazendo essa transformação que não produz apenas bens e serviços para uma comunidade. Então ele vai estar focado nessa busca por soluções aos problemas sociais. Essa é a sacada, né? Considerar que o empoderamento, a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e para se fortalecer. E aí o empreendedor vai ser aquela pessoa que imagina, que desenvolve, que realiza essas visões, trazendo para nós a detecção de oportunidades de negócios. Então, empreender não significa apenas criar novas propostas. Empreender significa modificar a realidade para dela obter a autorrealização e oferecer valores positivos para a coletividade. Então, o empreendedorismo intensivo em conhecimento é um projeto diferenciado de ação empreendedora que vai desencadear aí agentes altamente qualificados. Então, o agente ele precisa dominar conhecimentos científicos, tecnológicos, de forma avançada, para que ele possa entender também o processo das pequenas e médias empresas. Então, o empreendedorismo intensivo em conhecimento, nós podemos destacar aqui o empreendedorismo inovador, as empresas de base tecnológica, startups, spin-offs, new ventures e assim por diante. E entendendo essa ciência e essa tecnologia que ela tem singularidades, principalmente na sua concepção, no planejamento, na gestão do empreendimento tecnológico, na sua essência, na sua natureza. Então, as startups também possuem, né, os seus negócios de forma embrionária, que são essas empresas nascentes, que atuam com os protótipos, com a nova tecnologia, gerando esse conhecimento. E as spin-offs, por si, elas trazem uma exploração universitária, acadêmica, que vai criar mecanismos para a transferência de tecnologias. E esse conhecimento científico, tecnológico, ele vai resultar em pesquisas não somente técnicas para serem publicadas, mas sim nesse conhecimento de gestão de negócio, que podem beneficiar a sociedade como um todo. E, é claro, beneficiar o futuro empreendedor. E esse pensamento ele é fortalecido por Schumpeter quando fala do desenvolvimento econômico, associado às atividades empreendedoras. E um estudo do GEM diz que é importante definir o empreendedorismo como essa tentativa de criação de um novo negócio. E geralmente o empreendedor ele assume que o empreendedorismo se encontra sempre em qualquer lugar associado ao progresso econômico, embora ausente, né, de uma vasta maioria de modelos econômicos. E é isso já discutido lá atrás, em 1911, na teoria do desenvolvimento econômico. Schumpeter ele argumenta que os empreendedores são a força motriz do crescimento econômico, ao introduzir no mercado inovações que se tornam obsoletas, né, e os produtos, as tecnologias existentes. Então, é importante a gente ter essa visão e analisar esses argumentos de Schumpeter, que os empreendedores são a força motriz.
para o crescimento econômico. Então, os empreendedores descobrem, exploram as formas de fomentar os produtos e os serviços de qualidade. Bem, gente, é isso. O combinado nosso são videoaulas de 5, 10 minutos, mas nós chegamos aqui a pouco mais de 20 minutos e eu encerro por aqui, deixando um super abraço para você, pedindo para que você comente este encontro. Tá joia? Um forte abraço e até logo.